Tem uma amiga minha que a gente discorda muito, a gente fala assim, a gente entende que eu entendo que o meu problema não é você e o teu problema não sou eu. A gente pensa soluções diferentes pro mesmo problema. Nós temos um problema. E nós duas contra o problema. Isso é uma. É que a gente pensa uma solução diferente. Mas eu entendo que o meu problema não é você. Entende? O meu problema não é você. O meu problema é esse aqui. É que eu quero resolver assim e você quer resolver assim. Mas isso é uma solução diferente. Isso é uma chave que a gente vai ter que mudar para começar a ter uma comunicação real e não violenta com as pessoas que discordam da gente. Porque quando a tua opinião e a minha passa por conceitos morais muito profundos, a gente não consegue, às vezes, não se sentir ofendido, sabe? E eu tenho certeza que a minha fala aqui ofendeu muita gente, assim como a tua. Então, porque passa por questões muito mais profundas que não é uma opinião, sabe? Não é é muito dissonante, assim. Então, não é assim... A gente está querendo... Nós duas temos filhos e a gente quer um planeta melhor, a gente quer que as nossas crias tenham ar para respirar, água para beber, que tenham um emprego, que tenham uma vida saudável. Só que quando a gente pensa no cenário que a gente tem hoje, ele passa por muitas questões morais. E essas questões morais é o que entra nessa polarização, que é o que entra na falta de diálogo, e é o que entra na incapacidade da gente chegar nesse meio termo mesmo. Mas eu acredito que a imensa maioria das pessoas, que é o grande meião que eu falei aqui, eu acredito que a grande parte das pessoas é sensata nesse sentido. Da conversa moral e de entender o outro lado e respeitar o outro lado, apenas com base no diálogo. Eu acredito que a maior parte das pessoas esteja disposta a isso. Eu acredito que é uma pequena parte da população, tanto no extremo quanto no outro, que não está disposta a ouvir. E eu acho que cabe a grande parte da população que sabe conversar e ouvir, não se deixar levar pelo extremo mais próximo, né? Pelo seu amiguinho mais radical do teu lado. Acho que se a gente souber tapar o ouvidinho do teu lado ali do extremo, a gente consegue conversar. Mas tu entende que o extremo, não sei quanto tempo a gente está estourando, mas tu entende que o extremo ele existe por uma razão, assim como existe o extremo de direita por uma razão, existe o extremo de esquerda pela razão. É muito difícil, eu não sei qual é o teu repertório de vida, assim, mas eu não consigo olhar para uma pessoa que tem um discurso, por exemplo, antirracista, que é super forte e pesado e que me desconcerta, sabe? Enfim, falando coisas que eu não tenho noção do que essa pessoa viveu. Sim. Então, assim, a única coisa que eu posso fazer é escutar. Porque ele sendo radical ou ela sendo radical é direito dela. Porque quando a gente fala sobre vida ou morte... Vida e morte é uma questão radical. Então, assim, eu sou filha de mãe solo, eu sou mãe solo, eu vim da periferia de Sorocaba, estudei escola pública a vida toda. E é professora. Inclusive na faculdade, fui professora da rede pública durante 10 anos. Eu sou um panfleto do pessoal ambulante. O que não quer dizer que eu concorde com o que eu ouço de fora a respeito da vida que eu levei. Então, assim, tem muita gente que considera o pobre como um panfleto. Eu sei o que eu passei na periferia. Eu sei como é a vida. Eu sei que é muito fácil para alguém que tem grana postar no Twitter falando: menino que levou meu celular, seja feliz, eu não te desejo mal. Pro pobre, que comprou um tijorola em 24 vezes e tá se fudendo para pagar, ele não quer que esse menino fique bem. Ele não quer. Ele bota um cadeado no portão, ele não tem segurança na porta de casa. Sim. Então, eu entendo que, assim, existem dores que eu não conheço. E eu respeito muito as dores que eu não conheço. Mas eu conheço muitas dessas dores. Então, quando eu converso, tipo, com algum amigo meu que, mora numa cobertura no Rio e vem falar pra mim a respeito disso, eu falo, não dá. Não vai rolar. Porque eu vim de um lugar que você não conhece, então não tem como eu te explicar. Que lá a gente não... O pobre, ele tem muito menos paciência com o bandido que o rico. Muito menos. Porque a gente sabe que veio do mesmo lugar e que só dá mais trabalho ser do bem. Dá muito trabalho ser do bem. Mas é a única coisa que difere. Porque ali eu tinha na minha sala, na 6ª série, eu tinha os aviãozinhos do bairro estudando comigo.
a gente ia embora junto caminhando pra mesma rua. Eu sei, eu também. Bom, como eu abri Então, aqui a conversa falando da minha vida profissional, eu comecei a trabalhar com 12 anos, não foi porque eu tava querendo trabalhar, não, era porque eu precisava trabalhar. É só isso, assim, eu não tenho... eu não tenho problema nenhum, pelo contrário, com a dor do outro. Eu sou muito empática, a gente não se conhece pessoalmente, mas enfim, não preciso falar disso, mas eu tenho ações na minha vida para isso. E já fiz aqui, inclusive, algumas vezes, movimentos nesse sentido. Mas é que existem dores que eu entendo e que quando alguém chega de fora e fala pra mim, não, mas você tem que pensar assim, porque você veio de tal lugar, porque você é mulher, porque você é mãe solo, porque você... Eu falo, não tenho que pensar assim, porque eu sei o que eu vivi. Eu sei o que eu vivi, então eu sei o que eu passei, eu sei o que aconteceu pra eu chegar aqui onde eu tô. Eu sei a minha história. Não passaram 40 anos brincando de casinha. Então, alguma coisa aconteceu nesse meio de caminho, sabe? E é uma maneira diferente de pensar a solução do problema. É só isso. A maneira como eu vejo a solução do problema é diferente.